Olá, tudo bem? Meu nome é Kleber Werneck e esse é o programa Análise Direta, o programa de entrevistas do canal Hit Notícias, que é transmitido para todo o Brasil pelo canal Hit Notícias e também 190 países pelo canal 1 Europa. E aqui a gente sempre traz um especialista renomado falando de um tema muito importante para o seu dia a dia. Hoje está aqui ao meu lado o Nelson Andreatta, ele que é publicitário, empreendedor e criador do Uber da Marmita. Você vai saber mais detalhes sobre esse negócio a partir de agora no programa Análise Direta. Nós voltamos aqui no estúdio da Hit em São Paulo. Ao meu lado, como eu acabei de apresentar, o Nelson Andreatta. Nelson, primeiro quero agradecer a gentileza por ter aceitado nosso convite e estar aqui presente nos nossos estúdios. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui falando com vocês. Legal. E vocês que estão assistindo, vendo o Nelson, essa aparência jovem, nem imaginam, podem não imaginar, mas é um empresário muito bem sucedido. Nada mais, nada menos do que o criador do Uber da Marmita. E ele mesmo que vai explicar agora como é que é esse Uber da Marmita. Então, Cleber, como que a It's For You, ela conecta duas pontas? Mas repete o nome, por favor. It's For You. It's For You, comida para você, ou para vocês. Exatamente, exatamente. É um trocadilho que a gente brincou de que é para você, na verdade é uma comida para você, numa tradução livre. O It's For You, ele conecta duas pontas. De um lado, donas e donos de casa que amam cozinhar, certo? E, por outro lado, pessoas que procuram uma alimentação feita em casa, que é muito mais gostosa, é muito mais saudável e é um preço justo. Então, a gente conecta essas duas pontas. O nosso grande propósito é revolucionar o sistema de alimentação do mundo. Ousado, né? Exato, sempre. Legal. Então, o grande projeto, o grande propósito da It's For You é esse, oferecer essa alimentação minimamente processada, esse resgate da comida de verdade e, ao mesmo tempo, a inclusão produtiva e a geração de renda formal para essas donas e donos de casa, com investimento inicial mínimo, alta margem de lucro e segurança para poderem empreender. Esse é o objetivo da It's For You. Agora vamos explicar mais detalhadamente isso. Primeiro, eu fiz esse trocadilho, porque na verdade a internet, se a gente fizer uma pesquisa, Nelson Andreatta, vai constar lá, Uber da Marmita. Explicar para as pessoas como é que funciona, é um aplicativo, a pessoa faz o pedido, eles fazem até um paralelo com o Uber por causa disso. É mais ou menos o princípio é o mesmo. Não tem empregados, tem prestadores de serviço. Queria que você explicasse a lógica desse negócio. Isso, a grande questão é a conexão de pontas, que é um processo que começou muito forte com a Uber, esse modelo chamado uberização. Virou referência. Virou uma referência, exatamente. A Uber, ela revolucionou, ela criou um sistema de disrupção no mercado muito grande, uma empresa com 10 anos de mercado, está passando por uma série de processos ainda de entendimento, de lucratividade, etc., que é normal. Afinal de contas, é um negócio muito novo e que mudou totalmente o processo, como as coisas funcionavam. Então, a referência, quando eles tentam explicar It's For You, ainda é o Uber da comida, porque a gente faz isso. Eles conectam pessoas que estão no trânsito com pessoas que querem pegar uma carona. Legal. É mais ou menos isso. A It's For You nasceu como? Na hora do almoço, meu sócio me perguntou onde a gente vai almoçar hoje, e a gente estava no mesmo escritório há 8 anos, ou seja, almoçava nos mesmos restaurantes ali. Eu falei, nossa, lembrei, não quero almoçar em nenhum desses restaurantes. Sabe quando você enjoa? Ele estava enjoado. Quero comer. Falei, eu quero comer uma comida caseira, quero aquela comida feita pela minha mãe mesmo. Aí meu sócio olhou para mim e falou, como é que você vai conseguir isso? E naquele momento eu olhei pela janela. O nosso escritório ficava no 7º andar, no centro empresarial, e eu vi que no entorno tinham várias casas e vários prédios residenciais. Eu falei, nossa, eram 11h15, 11h45, 11h30 mais ou menos. Eu imagino o tanto de dona e dono de casa que está fazendo o almoço agora. E se eu pudesse conectar essas pessoas? É a mesma lógica da Uber. Quantas pessoas estão no trânsito nesse momento? Eu quero chegar num lugar, sair de um ponto A para um ponto B. Tem uma pessoa indo para o ponto A para o ponto B. Por que eu não posso conectar? É uma carona remunerada. Então, a nossa é a mesma coisa, é a mesma lógica, a mesma dinâmica. Então, por isso, a comparação. Ou seja, ao invés de entrar com o carro e o motorista, como ele faz, a pessoa entra fazendo a comida e oferecendo o prato. Exatamente. É a quentinha, a famosa quentinha, que hoje a gente chama de Eats. E aí quem quer do outro lado... Mas tem um detalhe específico. Parece que são pontos de retirada, Não é que o Uber, ele vai até onde está o cliente. No caso de vocês, tem ainda, porque também está em processo de aperfeiçoamento. Sim.
vocês têm pontos que a pessoa tem que ir lá retirar? Explica mais um pouquinho, por favor. Isso. Na verdade, a comparação com a Uber, ela fica só na ideia da uberização mesmo, conceito, no formato, né? no conceito, exatamente. Na hora do trabalho, a gente se difere de tudo que tem no mercado, inclusive das food techs, como o iFood, como outras, né, que geralmente vão para o delivery, que é o caminho natural. Só que o delivery tem uma curva de aprendizado, um custo de tracionamento muito alto. Então, o que a gente criou? A gente criou os pontos de retirada da Eats for You, que são os pontos Eats, que ficam em empresas, centros empresariais ou centros de grande fluxo, né? Então, você entra no seu aplicativo, você vê os tios e as tias, como nós chamamos a nossa base de produção, você escolhe o cardápio ali, o prato, compra, paga pelo aplicativo, por volta de 11h30 até 2 horas da tarde, você vai até esse ponto e retira. No caso das empresas, você desce no elevador e retira a sua marmita, sem custo de delivery, então a comida fica muito mais barata, a comida continua quentinha porque está acondicionada ali, você tem um ponto físico, o que reduz muito o nosso custo de aquisição de cliente e torna um negócio realmente sustentável. Bom para os dois lados. Bom para os dois lados, mas também, durante a pandemia, a gente teve que se reinventar. Né? Porque imagina, nós criamos toda uma estrutura para atender quem trabalhava fora de casa, que o nosso foco era esse, quem trabalhava fora de casa, de segunda a sexta-feira. De repente, ninguém estava mais trabalhando fora de casa, todo mundo estava em casa trabalhando. Então a gente teve que mudar toda a nossa dinâmica, porque nós tínhamos lógico, a questão da sustentabilidade do negócio, mas mais ainda o dever, a obrigação moral, né? O dever moral com essa base de produção desses tios e tias que não sabiam mais como é que iam pagar o aluguel. Correto. Agora, tem muitos pontos em São Paulo, é fácil você encontrar nas diversas áreas, cidades. Qual que é a abrangência desse negócio hoje? A Eats for You nasceu em Barueri, na região de Alphaville, que é uma região que tinha uma demanda muito alta para isso. Caro lá, hein? Muito caro comer lá. Eu já trabalhei muito tempo lá. Sabe como funciona. Exatamente. Então tinha essa questão ali que a gente trabalhou para resolver em Alphaville. Depois a gente expandiu para São Paulo. Hoje nós estamos também em Mato Grosso, Paraná e Minas Gerais. Estamos expandindo ainda. A ideia é chegar em todo o Brasil o mais rápido possível. Agora, o que chama atenção, e na verdade é a grande marca registrada, é o perfil dos pratos, né? Pratos caseiros mesmo, feijoada, picadinho. Eu queria que você falasse um pouco desses pratos. Exatamente. É igual eu te falei, a Eats for You eu criei para mim. Mais ou menos isso. Eu queria Para você almoçar, né? Exatamente, eu queria esse tipo de comida. Sabe quando você sente saudade daquele tipo de comida? Comida de mãe mesmo, comida de tio, aquele churrasco que seu tio faz, que seu pai faz. Essa questão, é isso que a gente queria trazer, é isso que eu queria trazer. E quando eu trouxe a ideia para os outros sócios, eles falaram, nossa, é isso, vamos fazer. E ninguém estava fazendo isso, não dessa maneira. Tinha algumas ideias com home chefs, comidas mais gourmetizadas e etc. Mas essa comida, sabe, essa comida de verdade não tinha. Então foi realmente para atender uma demanda muito particular. Então, por isso tem isso, sabe? Muitas vezes eu abro meu Eats, assim, porque eu almoço Eats todos os dias. Quando eu abro meu Eats, eu falo, foi por isso que eu criei esse negócio. É mesmo? Sabe, quando vem aquele cheiro, por exemplo, agora, quarta-feira, tinha a feijoada da tia Monique. É incrível, entendeu? Ou então o omelete do tio Dan, também, que fica ali perto da minha casa, na Zona Sul. Então, é incrível isso, sabe? É comida de verdade. Não, e o que dá mais credibilidade é que dá para perceber pelo jeito que você fala que você é o primeiro cliente da sua própria empresa, né? Com certeza. E tem algum prato desses aí que tem sido campeão ou os campeões de pedido? O que o consumidor tem procurado mais nesses? São muitos pratos, mas assim, porque a gente está falando de comida de verdade, a comida brasileira, aquela comida gostosa. Então, é igual eu te falei, você vai do omelete, a feijoada, aí você vai para o frango a pizzaiolo, que é incrível, da tia Jane também, por exemplo, até o picadinho, a diversidade é enorme. Diversidade e, ao mesmo tempo, coisas comuns, né? Como você falou. Exatamente, mas elas surpreendem. Às vezes tem um frango na cerveja que é incrível. Elas também têm umas ideias. Tem uma lasanha de abobrinha que é maravilhosa também. Então, já está dando fome essa entrevista aí. Acontece muito. E agora, como garantir a qualidade desse alimento? Você falou, tem um princípio que é caseiro, mas é claro, a gente está inserido no mercado com normas, especialmente normas sanitárias. E como que vocês podem, de forma remota, assim, garantir a qualidade dessa comida? Foi um grande desafio. A nossa maior preocupação era essa. Como fazer o controle de qualidade? Como entender isso? A gente tem uma legislação que é uma das mais estruturadas do mundo. Rigorosa. Rigorosa, exatamente. Acho que o termo é esse. Então, a gente teve que entender como ela funcionava e ver como a gente pode atender. Porque a gente não queria ser disruptivo e ilegal. Então, minha sócia Esther Schaeffer fala muito isso. Para você ser disruptivo, você não tem que ser ilegal.
Né? Então, ter um negócio baseado em liminar para funcionar, não é assim que as coisas funcionam. Então, a gente trabalhou aí, foram meses trabalhando para que a gente atendesse toda a legislação vigente. Então, a It's4U atende toda a legislação. Então, isso já dá uma segurança muito grande, tanto para o empreendedor, para o tio e para a tia, quanto para o consumidor. Né? Mas, mais do que isso, a It's4U tem um processo muito importante, que é a validação. Então, todas as donas de casa passaram por um processo de vistoria, passaram por um processo de treinamento, de acompanhamento. Mas o que mais surpreende, Kleber, é que como elas entendem aquilo como um ofício importante, sabe? Puxa na sua memória, quantas vezes você comeu num restaurante e passou mal? Já aconteceu? Já aconteceu, realmente. Quantas vezes você comeu na casa de alguém da sua família, na casa da sua mãe, na casa de um amigo e passou mal? Boa comparação. Nunca. A probabilidade, se você vê, é mínima. Por quê? Porque não existe o risco de contaminação cruzada, que é o maior problema. Então, tem uma série de questões, né, e é por isso que a Anvisa autoriza a produção em casa, porque é uma produção limitada. É claro, quando a dona de casa não pode produzir 1000 marmitas por dia, porque senão ela envolveria risco. Então, tem uma série de controles aí, mas a gente faz esse processo. Então, a gente atende a legislação vigente, a dona de casa está sujeita à fiscalização da vigilância sanitária, tá, porque ela tem um MEI, então ela tem um alvará de funcionamento, que é acompanhado, tem a vistoria da It's4U, tem o curso de boas práticas da Anvisa, então tem uma série de procedimentos de segurança. É muito legal a gente detalhar isso, porque eu imagino que muitas pessoas que estão assistindo ou vão assistir, podem se interessar e eventualmente ser um parceiro, porque hoje a gente tem, a culinária do Brasil é muito rica e tem muita gente, como você falou, que tem dons lá que estão escondidos. Então, o que é legislação, o que ela exige, o que ela cobra de quem quer produzir, trabalhar em casa, fazer comida para vender? Primeiro ponto é você estar formal, porque assim, isso é um ponto muito importante da It's4U. A gente quer tirar as pessoas da informalidade. Né? Você ter batido nessa tecla que tem princípios desse negócio, e um deles é esse, funcionar sempre dentro da lei. Exatamente. Estima-se que, porque o mercado informal é difícil você precisar, mas estima-se que no Brasil mais de 500 mil de pessoas vivam da produção de alimentos, de maneira informal. 500 mil pessoas. Então, imagina. É desde a gente pegar a cocada da rua até o bolo que está ali. Que virou, aqui você vê na Faria Lima, você vê aquelas bancadinhas vendendo bolo no café da manhã. Verdade. Exatamente. Ou o carro com porta-mala aberto vendendo marmita. Então, isso é uma prática de mercado. Isso sempre foi. A Palmeirinha falou. Um potencial incrível, né? Você conseguiu explorar um potencial que estava disponível e sendo desperdiçado, às vezes. Nós estamos falando de um mercado de mais de 50 bilhões de reais. Só o mercado de almoço. Tá? E o almoço é só a primeira parte. Nós entramos no almoço, mas a ideia é expandir para todas as áreas. Legal. Né? Porque a gente tem uma mini fábrica de comida em cada quarteirão do planeta. Já parou para pensar nisso? Eu estou surpreso. É incrível. Você tem uma capacidade de... Por isso que a gente veio para revolucionar o sistema de produção, logística e comercialização de alimentos. Por quê? A gente tem uma otimização de produção, porque a gente tem uma escala industrial com a produção artesanal, com a capacidade de personalização brutal, com a inclusão produtiva, geração de renda formal, emancipação do indivíduo, ali, que é incrível, e ao mesmo tempo a gente tem uma otimização de logística, porque eu tenho uma produção descentralizada e capilarizada, e uma otimização de comercialização, porque eu vendo e compro ali muito perto, então o meu custo de aquisição de cliente é muito baixo, entende? Então, é incrível, sabe assim, eu começo a falar, eu fico... Realmente não vi e me surpreendeu também. Agora, o desafio, tem todo esse potencial disponível, o desafio é organizar isso e legalizar, como você falou. E voltando àquela pergunta, quais as dificuldades, quais as exigências para explorar tudo isso que você falou e realmente muito disponível esse potencial? Primeira questão é a formalidade, como a gente falou, e segundo, nós montamos um checklist baseado no Manual de Boas Práticas da Anvisa. Né? Então, sempre quando o nosso vistoriador vai até a casa, fazer uma visita técnica, ele vai olhar alguns pontos na casa. Então, por exemplo, você não pode ter a lixeira na pia, né? Que é uma questão que acontece muito nas casas, então ela não pode ter. As lixeiras têm que estar externas e fechadas, não pode utilizar utensílios de madeira, mas são questões simples. Então, é o que eu falo, você abre o seu negócio, certo? Com investimento mínimo, alta margem de lucro, certo? Sem o grande risco de empreender. Porque o que a gente viu, Kleber? As donas de casa sabem cozinhar, elas sabem comprar, elas sabem controlar a margem de lucro. Como a Margaret Thatcher já dizia, ninguém entende mais de economia do que a dona de casa. É o orçamento doméstico, É o orçamento doméstico. É legal. Agora elas não sabem vender. Elas não sabem para quem vender nem como vender. Tem toda a dificuldade de tração, de delivery, motoboy, maquininha de cartão, tudo isso. Então a gente entrou onde era difícil para elas e deixamos elas funcionarem onde era bom. Suporte, né? Que legal, que legal. Olha, para você, vou usar até um trocadilho. Para quem gosta de cozinhar para dona de casa, esse pode ser um prato cheio mesmo. Né? Literalmente. Agora, para a gente ter uma ideia,
Só no ano passado, os negócios, o volume de negócios da empresa dele triplicou. Mas isso, ele vai falar mais e dar mais detalhes para aguçar realmente o seu apetite de trabalhar no próximo bloco. Nós voltamos aqui ao estúdio da Hit TV em São Paulo, onde é gravado o programa Análise Direta, o programa de entrevistas do canal Hit Notícias, que é transmitido para todo o Brasil pelo canal Hit Notícias e mais 190 países pelo canal 1 Europa. E como eu sempre gosto de dizer, esse programa só chega na sua casa por causa do esforço de muita gente que está envolvida, muitos profissionais. E hoje eu vou lembrar quem está trabalhando aqui nesse programa com a gente. Eu na apresentação, obviamente, como vocês estão percebendo, o câmera de hoje é o Valdecir Augusto, meu amigo Valdecir. Na sonoplastia, William Amaral. Os operadores de microfone, Vinícius Barros e Gustavo Nunes. Na iluminação, Márcio Alves Mendonça. O cabo-man é Luiz Henrique Teixeira, o Luizinho. E na sinotécnica, Ivan Piton, Valmir Martins, José Messias. Direção de imagens, Adailson de Oliveira. E também na produção aqui, Fabiane Silveira, a nossa produtora, braço direito, e também o cérebro desse programa. E um agradecimento especial para a nossa maquiadora, a Danúbia Vital. Eu agradeço a todos vocês e compartilho esse momento com vocês. Voltando agora para o nosso principal, apesar de toda essa lista de vestibular que eu li aqui, o principal está aqui ao meu lado, é o nosso convidado, o Nelson Andretta, ele que é publicitário e também criador, né, desse modelo revolucionário de prestação de serviço em alimentação, Eats for You. A gente estava conversando no intervalo e eu citei esse balanço que eu li na internet. No ano passado, o volume de negócio triplicou, o que mostra o que, na verdade, ele dimensiona o sucesso dessa ideia. Exatamente, foram quase 300% de crescimento de um ano para o outro, validando um modelo de negócio, porque é muito difícil você fazer isso, porque tem um livro, não sei se você conhece, de 0 a 1, que é incrível, ele fala de projetos que saem de 0 a 1 e os projetos que saem de 1 a N. Um projeto de 1 a N é um restaurante, por exemplo. Então, o modelo de restaurante já existe. Então, eu vou lá, crio um modelo de restaurante, aperfeiçoo, faço um trabalho de diferencial nele e eu levo para uma cadeia de 2, 3 mil restaurantes, certo? Outra coisa é eu criar um negócio que não existe, certo? E foi o que nós fizemos. A gente está indo de um projeto de 0 a 1. Então, você conseguir um crescimento tão rápido em um curto espaço de tempo é muito importante, foi muito importante para nós, foi muito importante para a nossa base de produção, para os nossos investidores. Então, é todo um processo de validação e agora para escala. E é legal que a gente estava conversando, né, no intervalo, e você mesmo confessou que nem você tinha ideia do potencial, do tamanho que esse negócio podia chegar quando você começou, né? Porque, assim, foi uma coisa, foi um insight, sabe, assim, aquele estalo. Meu sócio me perguntando, terminou uma reunião no final da manhã, os clientes foram embora, ele voltou para a sala de reunião e fez aquela pergunta que todo mundo se faz na hora do almoço, principalmente no Brasil, que a gente tem o hábito muito forte do almoço, né? Onde a gente vai almoçar hoje? E aí, juro, na hora eu parei e pensei e falei, pô, não quero almoçar em nenhum desses restaurantes, queria uma comida caseira. Então, sabe, foi aquela coisa tão do universo conspirando. E aí, depois a gente começamos a falar, não, mas espera aí, isso tem uma ideia por trás disso aí, tem um negócio por trás disso. Qual o tamanho desse negócio? Qual o tamanho desse mercado, para saber o tamanho do negócio? Então, a gente começou a costurar e enxergar as coisas ali. E o seu exemplo é fundamental, especialmente nesse momento. Nunca o brasileiro empreendeu tanto. E empreendendo mais por necessidade, porque muita gente ficou desempregada e está se lançando em negócios novos. E parece que isso já é um dom, uma característica sua, já histórica, né? Desde que você começou, já a sua primeira empresa de publicidade você já criou na faculdade, quando você cursava a universidade? Na verdade, esse é meu primeiro negócio formal, né? Porque, assim, eu sempre fui empreendedor. Eu sempre me entendi como empreendedor. Eu nunca tive minha carteira de trabalho assinada. É mesmo? Exatamente. Então, por exemplo, meu primeiro negócio que envolveu dinheiro, assim, foi uma festa que eu fiz aos 11 anos. É mesmo? Isso em 1991. Na época da novela Vamp, a gente fez uma festa no condomínio do meu vizinho chamada Vamp. A festa com os colegas da escola e tal. E ali já tinha venda de ingresso, a gente já comprou refrigerante para poder vender, então tinha margem de lucro. Aquilo ali querendo... Você já fez? Isso, querendo ou não, era uma brincadeira, mas ali vai formando seu mindset, né? O seu modelo mental, de como isso funciona.
E aí, depois disso, comecei a fazer festas maiores, cheguei a fazer festas para 1.500 pessoas, até mais. Criei um jornal para poder escrever, porque eu tinha uma necessidade de falar, de expor muito as minhas ideias, então veio isso muito forte também. E depois eu falei, por que não criar uma agência, já que eu estava me formando, né? Não ia esperar me formar para começar a trabalhar. E aí veio essa ideia. E a gente vê sua aparência extremamente jovem, está com quantos anos agora? Estou com 40 anos. Você estava me falando que essa é a idade ideal, até para servir como exemplo para outras pessoas, como eu disse, para investir agora, nesse ponto que você está. Isso, existe um estudo, né, da UI Combinator, que é uma das maiores aceleradoras do mundo, onde nasceu o Airbnb, entre outras grandes startups, grandes unicórnios, que dizem que a idade ideal, geralmente, o pessoal acredita que é o pessoal dos 20 e poucos anos que criam negócios bilionários. Nem todo mundo é Mark Zuckerberg, né? Mas a idade média das empresas que fazem sucesso, que criam unicórnio, geralmente está nessa fase, entre os 38 e 42, 44 anos. Por quê? Porque você tem uma certa maturidade profissional, de conhecimento, e ao mesmo tempo você ainda tem uma energia muito grande, porque demanda uma energia muito grande. Né? É insano, sabe? É insano. Agora, o legal, principal de tudo isso, não é só para o seu prazer, ou pelo seu sucesso, pela sua vaidade, só o seu ego. Você contribui também. O seu negócio, especificamente, tem um papel social muito importante. Você está dando oportunidade de trabalho para pessoas que estavam ali, dona de casa, por exemplo, os chamados tios, como você gosta de classificar. Hoje tem uma maneira de conseguir uma renda e de evoluir, né? E uma boa renda. Sabe, a pré-pandemia, a gente tinha donas de casa tirando 2, 3 salários mínimos de renda líquida, produzindo em casa de segunda a sexta-feira. Sem sair de casa, né? Das 9 da manhã ao meio-dia. Né? Você coloca isso por hora, quanto que dá. Então você tem tempo para dar atenção às crianças, a idosos que precisam de uma atenção especial, sabe? Então é você realmente emancipar as pessoas, fomentar o empreendedorismo. E outra, quantas crianças ali, netos, sobrinhos, filhos, que estão vendo o pai, a mãe empreender com prazer, fazendo o que ama, o que gosta, que vão ser impactados? Porque eu fui impactado. Eu venho de uma origem muito humilde. A minha mãe, ela era empregada doméstica. Que legal, E, de repente, ela ficou grávida, precisava trabalhar, não tinha como trabalhar fora, montou um salão ali dentro de casa mesmo, para atender a vizinhança, se tornou o maior salão da região, ela mudou a vida dela completamente. Vem do DNA esse empreendedorismo. Total. De sucesso. Como consequência, mudou a minha vida completamente, eu já tive acesso às melhores escolas, já tive acesso a muita coisa positiva. A minha filha já tem acesso a um padrão de vida que nem minha mãe, nem eu imaginava. Por quê? Porque o empreendedorismo faz isso. Ele gera valor em escala, sabe? E isso é incrível. Por isso eu trabalho esse desejo meu com a It's For You. Eu não quero ter 1 milhão de empregados, de maneira nenhuma. Eu quero ter 1 milhão de empreendedores, parceiros, trabalhando comigo. E a necessidade também, como foi nesse caso, a necessidade ou a falta de alguma coisa, é o estímulo para criar um negócio novo, né? Exatamente, exatamente. Por causa disso, você terceirizar a sua segurança financeira para o Estado ou para uma grande corporação é muito perigoso, é muito complicado, na minha opinião. Tá? Quando você puxa para si essa responsabilidade, você puxa a rédea da sua vida para você, da sua família. Imagina uma família inteira sem nenhum tipo de renda. É desesperador. Quando surgiu a ideia da It's For You, nós estávamos com 15 milhões de desempregados. Imagina uma família inteira sem nenhum tipo de renda. Eu não consigo nem imaginar um tipo de situação como essa. Realmente. Sabe? Por quê? Porque isso nunca aconteceu com a gente em casa, porque minha mãe era empreendedora. Então, por mais que a gente nunca tinha muito dinheiro, porque empreendedor oscila muito, então a gente passou muita dificuldade sim, mas o empreendedor ele sempre tem dinheiro, porque ele está sempre girando ali, certo? Se você perde o emprego do dia para a noite, às vezes você fica 1 ano desempregado, e aí, como é que você vive, como é que você faz? Então, eu sou muito a favor disso, a gente tem que despertar esse lado empreendedor, que não é um ou outro, não sou eu que sou empreendedor, Nelson. Na minha crença, todos nós somos empreendedores, porque ele é um instinto de sobrevivência, o empreendedorismo. Sabe? O problema é que isso é castrado, isso é tirado da gente, principalmente pelo sistema educacional. Em menor ou maior escala, todo mundo tem isso, é o que você falou. Tem. Exatamente. Então, por necessidade ou por oportunidade, tudo é empreender. Então, você pode chegar onde você quiser. E foi fácil, rápido para você conseguir parceiros, para você arregimentar essa mão de obra? Na It's For You? Me surpreendeu muito, porque era um ponto que a gente achava que seria muito difícil. Foi por isso que eu perguntei, realmente. Eu lembro direitinho, na hora que eu falei do negócio, começamos a desenhar, porque naquele dia do almoço lá, ninguém nem almoçou, você imagina, né? Todo mundo papel e caneta na mão. Falta que ela fez já no primeiro dia, né? Todo mundo já ficou com papel e caneta na mão ali e começou a imaginar como é que fazia e tal, como é que isso ia funcionar. E o primeiro ponto que meu sócio me colocou, que é o Pedro Haddad, que é meu sócio na agência, que era meu colega de faculdade, a gente montou a agência. Bacana. É uma amizade e um negócio, então. Sim, são 17 anos de agência, 20 anos de amizade e tal.
Na It's For You, ele falou para mim assim, ele falou, cara, mas quantas pessoas será que estariam dispostas a fazer isso? Cozinhar em casa. Hoje a gente já tem um exército. Porque é fácil falar hoje, né? Mas eu imagino na época, pô, tudo bem, vamos trabalhar com dona de casa, e aí, cadê elas? Como que a gente vai bater na porta? Como fazer para trazer ela para vocês? Aí é o desafio. Aí é o que a metodologia que a gente utiliza de brainstorm positivo e brainstorm negativo. Para quem está querendo empreender, é uma dica que eu dou. Então, teve uma ideia? Brainstorm positivo. Até onde essa ideia pode ir? Viaja. Deixa a coisa aí. Pensar Modelo de brainstorm tradicional. Escreve tudo ali sem ninguém rechaçar nenhuma ideia. Deixa vir tudo. Depois você vai para metralhadora, que é o brainstorm negativo. Entendeu? Tipo, tudo que tem de errado nessa ideia. Tudo que pode dar errado nessa ideia. Metralha. Porque aí você vai ver os gaps. Aí você vai vendo, isso aqui eu consigo resolver, isso aqui eu não consigo resolver. Você consegue enxergar o seu negócio inteiro. Os pontos positivos e os negativos. Que legal. Você primeiro precisa expor tudo, depois criticar tudo e aí fazer o balanço. Exatamente. E aí você fala, ó, isso aqui eu consigo resolver, isso aqui eu vou deixar para o Nelson de 2022 resolver, porque às vezes você tem que terceirizar. O Rafael Spiesi, que é nosso sócio também, fala muito isso. Isso aqui é problema para o Nelson e o Rafael de 2022 resolver. Porque não dá para resolver tudo de uma vez. Você nunca vai estar pronto para nada. Legal. Agora você trabalha muito com o conceito de branding comunitário, né? Sim, sim. A gente tem muitos trabalhos pro bono, né, que a gente faz inclusive pela minha outra empresa, que é a Kill Brand, que é uma agência especializada em branding. Também influência da minha mãe, que como empreendedora me influenciou muito, mas como essa visão de visão do social. Minha mãe sempre trouxe isso de uma maneira muito forte, sabe? Traz isso até hoje. Ontem a gente estava conversando sobre isso, inclusive. Não tem como eu estar bem se você não estiver bem, Kleber. Que legal essa filosofia. Não tem como eu estar seguro muito se você não estiver seguro. Sabe? É tão básico. São questões, a minha sócia diz, a Esther Schaeffer, Nelson, são questões indivisíveis, sabe? O próprio Irineu Toledo também, que esteve com você e falou a respeito disso, sabe? São questões que são indivisíveis, que a gente tem que pensar no coletivo, ou então ninguém está bem. Então, a gente desenvolveu esse trabalho com a OIT, foi reconhecido pela ONU como um trabalho muito forte, são 400 famílias. Eu vi na página da ONU essa citação. Isso, e aquilo foi incrível para nós, sabe? E é um prazer muito grande, sabe? Que a gente tem em poder colaborar, poder ver que a gente pode fazer um mundo diferente. Legal. Bom, nós estamos chegando agora no final do segundo bloco e no último bloco ele vai falar mais sobre os trabalhos sociais. Sabia que tem muitas dessas comidas, desses pratos que foram ajudar a alimentar moradores de rua, também uma parceria de comida haitiana e brasileira. Tudo isso ele vai falar no terceiro e último bloco. Não saia daí. Nós voltamos aqui ao estúdio da Hit TV em São Paulo, onde é gravado o programa Análise Direta, o seu programa de entrevistas do canal Hit Notícias, que sempre traz um especialista renomado falando de um tema muito importante para o seu dia a dia. Hoje uma conversa muito agradável aqui do meu lado, o Nelson Andreatta, um exemplo de sucesso, de empreendedorismo, Nelson. E não só pelos números, pelo dinheiro ou pela abrangência da sua rede, mas pelo propósito que ela traz, porque é claro, é nítido que o seu sucesso, ele move muitas pessoas. Isso é uma filosofia do seu negócio, é uma das bandeiras que você carrega no seu trabalho, né? Exatamente. A It's For You é um negócio que é um negócio, os negócios do futuro. Ou ele é um bom negócio para todos os envolvidos, ou ele não é um bom negócio. Legal. Isso não se sustenta mais. Aquela história de antigamente, sabe, de lucro a qualquer custo, isso não se sustenta. Isso tinha mais valia, né? Tinha, exatamente. Isso era, desculpa o termo, mas era até burrice, sabe? Era contraproducente. Né? Tipo, eu construo uma fábrica para fazer um produto que você não precisa, poluo o rio que eu depois vou beber água. E o principal, o funcionário entra ali na lista de despesa. Né? E não investimento. Olha que loucura. Né? Então, essa é a grande questão. Ou é um negócio bom para todo mundo, inclusive para o planeta, ou então não é um bom negócio, não é um negócio sustentável e no futuro eu não vejo negócios que pensem diferente funcionando. Agora, vocês tiveram preocupações com pessoas que
nem são potenciais clientes, por exemplo, moradores de rua. Durante a pandemia, vocês fizeram um programa, né, para doar alimentos para moradores de rua. O que move o empresário? Agora vamos pensar friamente, para não ficar só como uma ajudinha, um coração, enfim, uma boa intenção. Mas o que move? O que você diria para motivar os outros empresários a fazerem a mesma coisa? Kleber, nós não somos seres racionais. O ser humano não é um ser racional. Todas as decisões humanas são emocionais. Legal. O racional é cortina de fumaça. Então, é quando você tem um propósito muito claro, as decisões vêm de maneira orgânica. O seu conhecimento vem de maneira orgânica. Sabe, as coisas simplesmente acontecem, vão acontecendo para você. E na Eats for You foi isso. Quando veio a pandemia, foi um desespero. Nossa venda caiu 70% da terceira semana para a quarta semana de março. Da quarta semana de março para a quinta, nossas vendas caíram 90%. Eu li sobre isso, até desculpe te interromper, mas para a gente explicar. Porque você, como você falou no começo, lá no primeiro bloco, você fazia para quem estava trabalhando fora de casa, nos escritórios. De repente, todo mundo voltou para casa para trabalhar em home office. E dentro de casa eles tinham aquilo que você oferecia, que é a comida caseira, afinal eles já estavam em casa. Então para você era para quebrar o seu negócio. Exatamente, até porque como a gente não tinha o modelo de delivery, que teve um boom nessa época, principalmente no início da pandemia, o delivery teve um boom muito grande. Então a gente falou, como que a gente vai fazer isso funcionar? E a nossa maior preocupação não era só a empresa. Lógico, a empresa é um negócio que tem que sustentar financeiramente e tal, mas e a nossa base de produção? Tinha dona de casa que ganhava R$1.000, R$1.500 por semana, bruto, não líquido, mas bruto ali, e que de repente caiu para R$200, R$250. Então era apavorante, tinha dona de casa que não sabia como é que ia pagar o aluguel. E a gente sentia essa responsabilidade, como que a gente consegue fazer isso funcionar? Então a gente sentou numa sala, a gente entrou dentro de uma sala às 10 da manhã, saímos só às 10 da noite, deixamos todos nós deixamos o crachá na porta, aquela história de não era o fundador, o CEO que estava lá, e não era a supervisão de atendimento, era todo mundo junto e vamos resolver o problema, sabe? Como é que a gente vai fazer? A gente não sabia quanto tempo ia demorar. Nossa visão era 30, 45 dias, talvez 3 meses, o máximo de pandemia. Não, foram 9, e ainda vai vir talvez mais um ano ainda. Então, a gente precisava pensar e resolver. E naquele momento a gente viu 2 caminhos. Primeiro, vamos lançar o delivery, para a gente continuar atendendo nossos clientes, mas a gente sabia que o delivery, até ele tracionar, ele ia custar muito dinheiro e muito tempo, então não ia resolver o problema. E, por outro lado, a gente ia criar o Food Bank. Food Bank é um sistema de doação de refeições. Ao invés de você comprar a refeição para comer, você compra para doar. Quem mais estava vulnerável naquele momento era a população em situação de rua de São Paulo, mais de 25 mil pessoas. Certo? E a partir do momento que o comércio fechou, que as ruas fecharam, não é doação, né? Como é que fala? A esmola, né, que as pessoas dão, o copo de água que a lanchonete dá. Que era caridade mesmo. Que era caridade, ou que a lanchonete dava um salgado, o restaurante dava um resto de comida. Até isso, que já era um absurdo, eles precisarem, eles perderam. Porque estava tudo fechado, comércio, as pessoas não estavam na rua. Então, assim, eles ficaram totalmente em desalento. Então, a gente falou, vamos somar essas 2 pontas. A gente vai continuar gerando renda para as donas de casa. Essas donas de casa vão continuar comprando insumos na redondeza, que ela compra os grãos na mercearia, ela compra a carne no açougue da esquina, ela compra frutas e verduras na verduраria da esquina, entendeu? Os motoboys que fazem a entrega. Então, a gente gera renda para a dona de casa, a gente fomenta o comércio local, a gente gera renda para os nossos motoboys e a gente ainda alimenta quem tem fome. Que legal. Era uma cadeia, né? E aí a gente começou a trabalhar isso com pessoas físicas, nossos clientes começaram a doar, e grandes empresas também, como Banco BMG, Unilever, a Scania, De Pascoal, grandes companhias que também têm esse propósito, começaram a nos ajudar nessa... É um bom negócio ajudar, né? Retorna como imagem da empresa. Eu acho que é legal a gente falar isso, porque estimula outras pessoas. Não é mera caridade, é uma questão de inteligência comercial. De inteligência, exatamente. A gente usava uma inteligência... não era uma inteligência, era uma burrice, desculpa. Mas era isso antes. Igual eu te falei, era uma ideia louca de eu contaminar a água que eu ia beber depois, sabe? Hoje não, é questão de estratégia. Eu falo muito isso, honestidade e ética não é questão de moral, é questão de inteligência. De bom negócio. De bom negócio. Realmente. Agora, na outra ponta, vocês também ajudaram muitas pessoas que estavam desempregadas. Eu fiz uma pesquisa e vi que o número de colaboradores, a procura para participar, se engajar nesse sistema de trabalho aumentou 125%
do último trimestre de 2019 para o primeiro trimestre de 2020. Foi, e cresceu ainda mais nos outros meses. A demanda de oferta, né, foi muito alta de donas de casa. Infelizmente, o mercado ainda não tracionou o suficiente para que a gente consiga trazer todas as pessoas para a base, né? Mas a gente tem trabalhado parcerias estratégicas muito fortes para 2021, para poder trazer o máximo de pessoas junto com a gente. Porque essa é a ideia, sabe? Trazer o máximo de pessoas para dentro desse processo de empreendedorismo, gerar essa renda formal, emancipar essas pessoas, sabe? Falar para elas que elas podem empreender sem medo, né? Esse é o nosso grande propósito. Agora, vocês também têm um projeto, participaram, se não me engano, de um projeto em Cuiabá, com haitianos, fazendo uma mistura da culinária haitiana com a culinária brasileira, mais especificamente ali regional do Mato Grosso. Como é que foi isso? Isso, são pessoas, era para trabalhar com as mulheres haitianas, né, que estavam passando por grande dificuldade, que eles vieram para o Brasil sem nenhuma condição. Né? O Brasil não tinha condição de atender os brasileiros, imagina trazer pessoas de fora ainda, né? E tinham que lidar com preconceito, uma série de questões. Nós somos voluntários, desenvolve trabalho pro bono com a Organização Internacional do Trabalho, né, da ONU, e surgiu o projeto Mulheres do Haiti, que a gente trabalhou com elas, criando uma marca para que ajudasse a comercializar os produtos desenvolvidos por elas. Então, foi uma coisa que teve reconhecimento da ONU também, que foi incrível e é muito gratificante para a gente. E até uns pratos novos, né? Um pouco de mistura de tempero, eu também li algo a respeito, né? Você lembra de algum? Tem muito. Tem aqui em São Paulo mesmo, a gente tinha a feijoada colombiana, que eu não conhecia, que é incrível, que é um feijão, não é o feijão preto, e com banana, e é uma delícia também. Tem dos haitianos também, tem essa questão, porque o grande lance da Eats for You é que não tem regionalização, não tem internacionalização. Por quê? Porque quem produz e quem consome está no mesmo lugar. Legal. Por exemplo, o McDonald's e a Pizza Hut, para entrar na Índia, teve que mudar mais de 60% do cardápio. Imagina a dinâmica disso. Que comparação interessante, é verdade, porque ele vai levar alguma coisa de fora para uma cultura já lá estruturada, milenar, às vezes. Exatamente. Então, esse foi o processo, por exemplo, que agora imagina o quanto isso custou de pesquisa, de estruturação de logística, de fornecedor. É um problema isso. A Eats for You, se ela abre na Índia, o que eu faço? Eu traduzo meu aplicativo, mais nada. Porque a dona de casa que produz e o consumidor ali, eles estão acostumados a comer e produzir a mesma coisa. Interessante, a gente falou tanto, mas eu não tinha me atentado e me atentei agora, porque ela também tem um aspecto cultural. Muito forte. De reforçar e valorizar. Mais do que isso, estimular a preservação dessa cultura, que é uma cultura gastronômica. Exatamente. Então, por exemplo, você vai para... A gente tem a operação no Paraná, em Curitiba, tem o barreado lá, que é uma delícia, entendeu? Você não tem barreado em São Paulo, mas você tem a Tia Eli lá, que faz um barreado que é incrível em São José dos Pinhais, sabe? Aí você tem, por exemplo, a comida mineira em Belo Horizonte, que a gente opera em Minas Gerais, aquela carne de porco maravilhosa. Aí você vai em Cuiabá e vai comer um peixe, que é uma ventrecha de pacu, por exemplo, que a tia Thelma faz. Sabe? Então, é incrível esse processo. E você é obrigado a viajar e comer tudo isso? Sou obrigado a fazer realmente, isso. É a parte ruim do negócio, né? A parte difícil do negócio. A degustação dos pratos, então, é a melhor parte que tem nisso aqui. Já degustou todos? Boa parte. Legal. Agora, e os planos para o futuro? Você já chegou num estágio muito avançado, pelo pouco tempo, foi um boom. E o que você projeta para agora? Quais são os grandes desafios? Ainda estamos em meio de uma pandemia, mas quais as suas metas para esse negócio? A gente está só no começo, a gente nem começou, na verdade. Legal. Os desafios são muito grandes, os desafios são diários, sabe? É muito complexo fazer tudo isso. Tem dia que eu abro minha janela e falo, o que eu estou fazendo da minha vida? Só que o desejo, o propósito é tão grande que você supera isso de maneira orgânica, como eu te falei. Então, tem muita coisa para ser feita. Nós já distribuímos, nós geramos, né, mais de milhões de reais em renda formal nesses 2 anos de operação. A gente está falando só de 2 anos de operação, sabe? O que a gente pode vir a fazer é uma coisa brutal, sabe? A gente pode impactar milhões de famílias, sabe? Isso não vai ser fácil, isso não vai custar barato, sabe? Mas a gente quer fazer isso, sabe? A gente deseja fazer isso, não sou só eu, tá? É o grupo fundador da Eats for You, são os investidores da Eats. Os investidores, você conversa com eles, sabe? Quando eles brilham o olho quando falam do projeto. A gente não está fazendo negócio só para ganhar dinheiro. Lógico que é para ganhar dinheiro. É um negócio extremamente lucrativo, que já valorizou centenas. Sério, a Eats for You, para quem investiu no início, quem está agora, já teve um ganho muito grande na Eats for You e vai crescer ainda mais. A gente tem um projeto muito ambicioso para 2021, mas os desafios são grandes e a gente está disposto a enfrentá-los.
Nelson, eu, da minha parte, te desejo muito sucesso, porque eu vejo só que esse projeto não é o seu sucesso, mas vai representar o sucesso e o sustento de muita gente, e não só de pessoas, como de uma cultura, como a gente acabou de falar. E foi tão interessante, tão gostoso esse assunto que a gente vai ter que parar para comer, né? Porque depois de tudo isso que você falou, no mínimo, vamos ter que pedir um picadinho aqui para a equipe toda. O programa vai chegando ao final. Eu quero reservar os últimos minutos aqui para você fazer a sua despedida, deixar os seus contatos, eventualmente para parceiros, enfim, quem quiser saber mais onde te procurar, como falar com você, fica à vontade. Perfeito. Primeiro, quero agradecer o convite de vocês. Poder falar sobre isso é muito importante, falar sobre a Eats for You, sobre o nosso propósito, sobre o nosso projeto. Para quem tiver interesse de se cadastrar como dona de casa, como dono de casa, como tia e tio, é só entrar no site da eatsforyou.com.br ou baixar o aplicativo. A gente já está disponível tanto na loja da Android quanto Apple. Se a gente não estiver disponível na sua região ainda, é um processo. Logo que a gente chegar, você vai ter prioridade, as primeiras pessoas que se cadastrarem. Consumidores também, é só ver se a gente já atua na sua região. A gente ainda está atuando em algumas regiões, não muitas. A gente deve expandir muito isso nos próximos anos. E quem quiser me procurar também, eu estou nas redes sociais, Nelson Andreatta com 2 T's, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, são as redes que eu utilizo mais, onde eu vou falando um pouco mais sobre a minha visão sobre empreendedorismo, sobre as evoluções da Eats for You. E estou totalmente disponível. Legal. Muito legal, mais uma vez agradeço sua participação e recomendo para você, assista de novo essa entrevista, acesse os nossos canais, né, nas redes sociais, no Facebook, /programa Análise Direta, ou então no YouTube, no canal Hit Notícias. Você pode participar ainda pelo WhatsApp, mandando críticas, sugestões, entrando em contato com a nossa produção. O telefone 55 para quem está fora do país, 11 99224-7760, que é o telefone que está aparecendo agora na sua tela. E continue ligado, porque aqui você sempre tem um especialista renomado falando de um tema muito importante para o seu dia a dia. Até a próxima!